Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs que me acompanham nessa jornada evangelizadora, te convido a dar um joinha lá no YouTube, a acionar o sininho, a compartilhar e se você não é inscrito, se inscreva para que o YouTube possa reconhecer a legitimidade dessa missão e apresentar a mais e mais pessoas. Na 16ª semana do Tempo Comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, e por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram em meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa. Produziram, à base de 100, de 70 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o interessante na palavra de Deus de hoje é que, mais uma vez, nós vamos reencontrar com uma iniciativa de Jesus. Primeira iniciativa, ele foi para o Mar da Galileia, não sei, para descansar, não sei, para contemplar a brisa do mar, enfim. E quando chegou onde ele estava, muita gente começaram a aproximar, encheram, e Jesus não pôde fazer, de repente, o que ele iria fazer, contemplar, descansar, enfim. Mas o que eu chamo de iniciativa é que ele começa a ensiná-los, porque percebe que é isso que eles querem, ouvi-lo, e aí Jesus começa a ensiná-lo dizendo que um semeador saiu e lançou a terra. Interessante, essa é a iniciativa. É Deus que toma a iniciativa em nossa história, em nossa vida. É Deus que faz e dá o primeiro passo para a nossa vida e nossa história. O sopro de vida, o sopro divino é dado por Deus. Então é Ele que teve a iniciativa. A iniciativa de nos amar, a iniciativa de nos perdoar, a iniciativa de nos trazer para perto dele. E aí ele percebe que a multidão quer ouvi-lo, entra numa barca e Jesus, sabiamente, sabendo que ao afastar da multidão com a barca, ele, ao falar, criaria um eco, e esse eco faria com que a sua voz chegasse até o último que lá estava naquela multidão. Sabiamente, Jesus é o primeiro a inventar o amplificador, né? Jesus amplia a sua voz, entrando naquele mar, naquela barca, naquele mar da Galileia, afastando-se para anunciar. E ele começa a colocar, interessante, 4 situações. O semeador saiu a semear e uma semente caiu no meio do caminho. Cair no meio do caminho significa que
veio a ave e comeu a semente. Explicando essas parábolas, aí, começando com a que caiu no meio do caminho, é exatamente o inimigo que rouba de nós a alegria do conhecimento da palavra. Quantos e quantos irmãos, grandes pregadores, que hoje estão aí, na boca do palhaço, né? Porque o demônio é o palhaço. Está aí, entregue às baratas, porque o demônio veio no caminho e roubou a riqueza da palavra. E hoje está aí essa pessoa aí, vivendo sabe lá Deus como. Só Deus sabe. E nós vemos. Mas enfim, então é essa. Cai à beira do caminho. A outra caiu em terreno pedregoso, porque não começou a crescer, a criar raiz, mas como não tinha como aprofundar, ela secou. Exatamente aquele que começa com muito entusiasmo as coisas de Deus, começa a rezar um texto, começa a fazer uma novena, começa a ler um livro de Deus, começa com entusiasmo, mas não tem raiz profunda, ou seja, não tem uma perseverança e acaba desistindo. Encontra uma barreira e a barreira é a desmotivação, ou seja, aquela alegria era de momento. E a outra cai no meio dos espinhos. O meio de espinho é exatamente aquela que deixa com que as ilusões da vida, né, o dinheiro, né, os prazeres da vida, né, ou tantas coisas que acabamos colocando no lugar de Deus ou acima de Deus, né, quantas coisas que vamos fazendo e vamos realmente não obedecendo à lei e acabamos sendo sufocados por tantas coisas que queremos ou que desejamos ou que queremos realizar, e aí acaba a situação de sermos sufocados na busca do ter, na busca do ser, na busca do... enfim. Acabamos sufocando aquela vocação, sufocando aquele chamado original, e aí é que está o grande problema. A quarta e última cai em terra boa. Então são 4 sementes. Uma caiu no meio do caminho, outra caiu em terreno pedregoso, outra caiu no meio dos espinhos e a outra caiu em terreno bom. O que é esse terreno bom? É quando se favorece para que as coisas de Deus possam acontecer suavemente, tranquilamente. Uma vocação possa surgir com tranquilidade, com maturidade. Né? Alguém que é incentivado a entrar no seminário, ser padre, que seja para a honra e glória de Deus, mas com tranquilidade, com paz, seriedade, não com afobação, enfim, ele já reconhece que a sua pregação já é, de fato, a terra boa, né? A terra boa. Essa terra boa é exatamente esse coração que está aberto para Deus. E uma vez que está aberto para Deus, não desconfia de Deus, ele vai agir, a semente vai desenvolver naturalmente. A gente começa uma caminhada de fé na comunidade e as coisas, a missão, o trabalho, eles vão ficando cada vez mais árduo, vai ficando cada vez mais difícil. Mas isso aí faz parte da missão. Mas você não desiste. Por quê? Porque a semente caiu em terra boa aquela que faz e não mede sacrifício para fazer a vontade de Deus. Então que a palavra de Deus hoje, nessa parábola de Jesus, nós possamos nos identificar e perceber numa reavaliação ou numa retrospectiva da nossa vida, possamos verdadeiramente reconhecer a ação de Deus no meio de nós. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos sustente na caminhada ao serviço do seu Filho Jesus, que São José, patrono da Igreja, nos oriente a sempre estarmos na presença de Jesus, na presença do seu Filho bem-amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.